Olá, bons dias, tudo bem? Você já assistiu uma explicação e resolução das questões da prova discursiva do PISME Módulo 3, ano 2022? Se não assistiu, permaneça do vídeo. Daqui a pouco vou lhe mostrar essa resolução. Muito bem, eu sou o professor Delton e estou aqui para resolver e explicar as questões da prova do PISME 2022, módulo 3. Vamos então à questão número 1. Observe, o desenho abaixo representa uma parte de um circuito elétrico composto por alguns elementos e um fio condutor não flexível na posição horizontal, direção Y, de comprimento L, que é capaz de se movimentar ao longo de hastes que se encontram na posição vertical, direção Z. Dependendo da intensidade e do sentido da corrente I constante que atravessa o fio, um objeto de peso P pendurado pode ficar em repouso ou então se movimentar para cima ou para baixo ao longo das hastes. Existe um campo magnético B em toda a região por onde o fio pode se deslocar e tem direção X e sentido negativo de acordo com o sistema de eixos abaixo. Considere o seguinte sistema de eixos. Observe aí na figura. O eixo Z está no plano da folha e apontando para cima, o cabeçalho da folha de prova. O eixo Y está no plano da folha e apontando para a direita sua. E o eixo X está saindo da folha e apontando para quem lê, apontando para seus olhos. Recapitulando, o eixo Y está à sua direita, que é o seu lado direito. Vamos a item A. Qual o sentido convencional da corrente capaz de manter em repouso o objeto de peso P? Então, para respondermos esse item, observe que para equilibrar o objeto de peso P é necessário uma força apontando para cima, no sentido do cabeçalho da sua prova. Observe que esta força vai ser uma força de origem magnética e que vai equilibrar a força-peso. Então, para você escrever a resposta dessa questão, você precisa usar a regra da mão esquerda ou regra do tapa, usando a mão direita. Para isso, observe o seguinte: você deve usar a sua mão direita espalmada, colocá-la na folha de papel com os dedos apontando para dentro da folha, que é o sentido do campo magnético na figura, ou para dentro da tela do computador ou do seu celular nesse momento, girar sua mão, colocando a palma da mão para cima, sentido superior da tela, ou sentido do cabeçalho da sua prova, pois a palma da mão indica o sentido dessa força magnética, que a gente já representou na figura. Você abre o dedão e você observa o sentido da corrente, já que esses dedos indicam o campo magnético, a palma da mão o sentido da força e o dedão o sentido da corrente. Lá na figura, você vai observar que esta representação indica a corrente apontando aqui, ó, no sentido. A corrente tem que ser aqui horizontal, no sentido, ó, do eixo Y. Confere?
Então você vem aqui e vai escrever a sua resposta. O sentido, vamos lá, o sentido da corrente, o sentido da corrente é igual ao sentido de quem? Igual ao sentido do eixo y, igual ao sentido do eixo y. Confere? Espero que tenha compreendido o item A dessa questão. Vamos agora ao item B. Qual a intensidade da corrente para manter o equilíbrio estático do objeto de peso P? Observe, vamos retomar o enunciado. Você precisa observar que os dados são: nós temos o campo magnético B, nós temos a corrente I e o tamanho do fio, que é L. Então vamos calcular o módulo do campo, a intensidade da corrente para manter esse equilíbrio. Lembre-se que para manter o equilíbrio, a força magnética que nós representamos anteriormente, ela equilibra a força peso do objeto. A força magnética ela é dada pela intensidade do campo magnético vezes a corrente elétrica vezes o comprimento do fio que sofre o efeito dessa força magnética. Tudo isso é igual à força-peso. Logo, a sua intensidade de corrente tem que ser um valor dado pelo peso do objeto dividido pelo campo magnético e pelo comprimento do fio. Apenas isso. Veja como é fácil responder uma questão em que não temos os números, temos apenas as letras representando a intensidade de cada grandeza. Você faz menos conta. Se o objeto de peso P move-se para cima com velocidade constante de módulo V, qual deve ser a potência fornecida ao circuito? Essa é a pergunta C. Dê sua resposta em função do campo da intensidade do campo magnético B, corrente I, comprimento do fio L e velocidade. Vamos lá. Qual é mesmo a definição de potência? Potência pode ser o trabalho necessário para deslocar esse peso P para cima em um certo intervalo de tempo. Nós não temos a informação de tempo e também não temos a informação do trabalho. Nós podemos, outra maneira de calcular a potência é lembrar da força média, porque isso é o trabalho da força magnética que vai levantar esse fio. Então, nós podemos usar a força magnética que nós calculamos anteriormente, ou mostramos anteriormente, é essa força magnética vezes a velocidade média do fio, que aqui ele chamou de V. Isso também permite calcular a potência. Logo, substituindo o valor da força magnética, nós temos a potência do circuito, que é dada então por, substituindo lá, ó, potência vai ser igual. Como calcula a força magnética? Intensidade do campo B, a corrente I, o comprimento do fio L, vezes a velocidade. Tudo isso fornece o valor da potência. Veja como ficou simples de representar a resposta do item C. Vamos rever o enunciado? Se o objeto P move-se para cima com velocidade constante, velocidade média, de módulo V, qual deve ser a potência fornecida ao circuito? A potência é dada por essa expressão. Tranquilo? Vamos agora à questão número 2. Observe o enunciado
e a figura que aparece para você. Três cargas, Q1, Q2 e Q3, positivas e de mesma intensidade Q, estão dispostas em uma semicircunferência de raio R, como mostra a figura ao lado para a gente. Use o sistema de eixos como referência para determinar o que se pede. Então, observe a figura. Você tem um sistema de eixos representando aqui o eixo Y e o eixo Z apontando para o cabeçalho da prova, sendo o zero dos eixos, o encontro dos eixos, localizado no centro da circunferência, ó, bem no centro da circunferência. Muito bem. Qual o módulo do campo elétrico no centro da circunferência? Veja bem, observe que se nós representarmos por esse ponto o centro da circunferência, que está lá onde estão os eixos, você tem uma carga Q3 à direita, uma carga Q1 à esquerda. Como as cargas são positivas, o campo criado pela carga 1 vai apontar para fora dela e aponta aqui para a direita, que nós vamos chamar de E1, o campo devido à carga 1. A carga 3, que está à direita, exerce um campo elétrico para fora dela também e vai ser para a esquerda do centro da circunferência. Então, temos aqui E3. Confere? E a carga 2, que está aqui no eixo Z, acima do centro, vai aplicar um campo elétrico lá no centro, apontando para baixo. Esse é o campo elétrico da carga 2. Observe que, como as cargas são iguais e a distância até o centro é a mesma, que é o raio, o campo elétrico E3 vai equilibrar o campo elétrico E1. Os dois se anulam. Nós podemos, então, representar o campo resultante, o módulo do campo elétrico no centro da circunferência, vai ser dado apenas pelo campo elétrico da carga 2. E como é que nós calculamos o campo elétrico da carga 2? É o módulo da carga vezes a constante eletrostática dividido pela distância ao quadrado. E a distância ao quadrado é o R, que é o raio da circunferência. Tudo bem? Tranquilo observar isso? Então, vamos dar a resposta. O campo elétrico resultante no centro da circunferência é a constante K vezes a carga que cria o campo, dividido pelo raio ao quadrado, a distância da carga até o centro da circunferência. Apenas isso para você responder a questão, a letra A da questão 2. Vamos agora à letra B da questão 2. Aqui, deixa eu sair desse cantinho para que possamos ler o enunciado da questão 2. Vamos aqui. Determine qual a intensidade e o sentido da força resultante em Q2, devido às outras cargas. Então, observe lá, observe a figura. A carga Q1 e a carga Q2 são positivas, então elas se repelem. A força que repele a carga 2 vai estar ao longo dessa direção. Então, nós temos aqui, ó, a força que a carga 1 repele a carga 2. Confere? Representando essa força. A carga 3 vai também repelir a carga 2 ao longo dessa direção aqui, ó, ao longo dessa reta. Certo? Então, nós temos aqui, ó, o vetor força
da carga 3 sobre a carga 2. Ó, carga 3 sobre a carga 2. Essas são as duas forças que vão agir na carga 2. E nós precisamos achar a resultante dessas forças. Observe mais uma coisa. Você tem aqui, ó, um triângulo retângulo formado pelo raio, outro cateto, o raio, e esta aqui é a distância da carga 3 até a carga 2, uma distância d. A carga 3 até a carga 2 também tem a mesma distância entre elas. Observe outra coisa. Este ângulo aqui, ó, desse triângulo retângulo, é um ângulo de 45 graus. Por que é um ângulo de 45 graus? Porque os catetos são iguais. Então, esse ângulo é oposto a esse outro ângulo aqui, que também vai ser um ângulo de quantos graus? 45. Se esse ângulo é 45, este ângulo da força é F32 com o eixo Z também é 45. Logo, nós temos aqui, ó, entre as forças, um ângulo de 90 graus. A força resultante vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido do eixo Z. Nós temos que determinar aqui a intensidade e o sentido da força. Então, a força resultante vai apontar no mesmo sentido do eixo Z aqui para cima, para o cabeçalho da prova, para a parte superior do seu vídeo. Esta vai ser a força resultante. Vamos lá calcular a intensidade dessa força? Para calcular essa intensidade, lembre-se que nós vamos precisar da força entre a carga 1 e a carga 2. Como as cargas 2 e 3 e 1 são iguais, a força F12 tem o mesmo valor que a força 3,2. Essa força entre as cargas é dada pela constante K, pelo produto das cargas, a carga 1 com a carga 2, ou a carga 3 com a carga 2, portanto, vai ficar a carga 1 com a carga 2 vai dar carga ao quadrado, dividido pela distância da carga 1 até a carga 2, que é d ao quadrado. Agora, como que a gente pode calcular essa distância d? Veja a figura. Você tem aqui um triângulo retângulo em que a distância é a hipotenusa. Então, a distância ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. R mais R quadrado. Logo, a distância ao quadrado ela é igual a 2 vezes R ao quadrado, em que R é o raio da circunferência. Muito bem. Para determinar a intensidade da força resultante, basta você fazer a soma dos vetores das forças F32 mais a força 12, formando o ângulo de 90 graus. Para isso, você vai usar o teorema de Pitágoras. A força resultante ao quadrado é a força 12 ao quadrado mais a força 23 ao quadrado, ou 3,2. Como essas forças são iguais, a força resultante ao quadrado é igual a 2 vezes a força 2 ao quadrado. Isto é, a força resultante é a força F12 vezes a raiz de 2. Vamos representar, então, a resposta com as grandezas fornecidas no enunciado. Vamos lá. A força resultante vai ser dada por K
vezes carga ao quadrado, vezes a raiz de 2, dividido pela distância ao quadrado, que é 2 vezes r ao quadrado. Esta é a expressão que fornece a intensidade da força resultante. Ele pede o sentido da força, basta você dizer que o sentido desta força, é igual a quem? Olhe lá na figura. É igual ao sentido de qual eixo? Veja lá na figura. Igual ao sentido do eixo Z. Sentido do eixo Z. É muito importante que na prova do PISM você escreva a resposta. Ele pediu determine o sentido. Ele não pediu represente através do vetor que desenhamos lá em cima. Importante escrever, tá bom? Muito bem. Resolvida a questão 2, vamos à questão 3. Observe o enunciado. Essa questão diz: o circuito abaixo ou ao lado mostra uma pilha com diferença de potencial igual a V, um resistor R e uma espira circular de raio L, formando um circuito em série. A pilha e a resistência estão no plano da folha e o plano da espira está no plano perpendicular à folha. Copie a figura abaixo para o quadro de respostas e, usando linhas orientadas, represente de forma aproximada o campo magnético em torno da espira. Então, vamos lá representar a resolução da letra A. Para representar o campo, você precisa aplicar a regra da mão direita no circuito e você vai observar que, ao aplicar a regra da mão direita, o campo magnético vai entrar aqui na parte de cima, na espira, vai sair aqui embaixo e fazer esta figura. Ó. Então, aplicando a regra da mão direita, você verá que o campo entra e sai. Ele entra na parte superior e sai aqui na parte de baixo. Então, ó, ele entra aqui e o campo magnético sai aqui. Ele pede para você representar essas linhas de campo. Ele entra e sai. Então, indique o sentido dessas linhas de campo. Você vai ter alguma linha aqui, ó, que entra, vai ter uma outra linha que entra aqui, e você representa essas linhas saindo aqui embaixo, ó. Cada linha que você desenhou dos dois lados. Compreendido? Apenas isso a letra A. A letra B pede agora qual o módulo do campo magnético no centro da espira. Basta você lembrar do que você estudou. O campo magnético dado por uma espira circular é μ0 vezes a intensidade da corrente, dividido por 2 vezes o raio da espira. Lembre-se que o raio da espira está representado por L. E observe que ele disse que o circuito tem uma pilha de tensão V e resistência R. Usando a lei de Ohm, você tem que a tensão V é igual à resistência do circuito vezes a corrente. Logo, para você responder qual é o campo magnético no centro da espira, você substitui o valor da corrente. μ0 vezes a corrente, que vai ser a tensão dividido pela resistência, ficando então 2L dividido por R. Tranquilo? Fazer a letra B? Muito fácil, né? Vamos agora à letra C.
e última dessa primeira parte da resolução da prova do PISM-3. Eu vou dividir essa resolução em duas etapas, em duas partes, tá bom? A questão 3. O que diz a questão 3, então, para a gente? A letra C da questão 3. Se uma partícula de carga Q positiva entrar na região do campo magnético paralelamente ao plano da espira, qual com velocidade v, no sentido da esquerda para a direita, em qual direção a partícula será defletida na parte externa da espira? Observe a figura e o sistema de eixos. Você tem, pelo que nós falamos na questão anterior, no item A, o campo magnético apontando aqui para cima. Ó. Você aplica então a regra do tapa e você observa que o campo magnético vai causar uma força nessa carga aqui, ó, no mesmo sentido e direção do eixo X. Essa força é que provoca, essa força magnética provoca a deflexão da partícula, tá certo? Então, ó, vamos mostrar aqui para você essa força de forma bem explícita. Aplicando a regra da mão direita, você tem a força magnética nesse sentido, defletindo a partícula. Tá certo? O que a questão pediu mesmo? Se a partícula de carga Q qual a direção que as partículas será defletida? Basta você responder. A partícula será defletida em qual direção que a gente falou agora? A partícula será defletida empurrada, não é isso? Na mesma direção e sentido positivo do eixo X. Certo? Para aplicar a regra da mão, a regra do tapa, lembre-se, mão espalmada, mão direita espalmada, dedos no sentido do campo magnético, o dedão no sentido da força, da velocidade, nesse caso, o dedão no sentido da velocidade, e você vai ter a figura, a palma da mão apontando para os seus olhos, indicando o mesmo sentido do eixo X. Muito bem, foi um prazer resolver com você as questões 1, 2 e 3 da prova do PISM. A parte 2 vou colocar em um segundo vídeo para você. No mais, aquele abraço e até o próximo vídeo.